Olá, eu sou a Camila Rodrigues. E eu, a Bruna Assunção. Nós somos do projeto Com Química das Crianças, da UniOeste Campus Toledo. E iremos apresentar o trabalho intitulado Podcast no Ensino de Química, por que não? Escrito por nós e pelas professoras orientadoras Márcia Borim e Olga Ritter. O que é um podcast? Podcast é um conteúdo de mídia no formato de áudio, os quais podem ser acessados a qualquer momento e em qualquer lugar, pelo celular ou computador, e diferente dos programas de rádio tradicionais, eles podem ser baixados da internet ou reproduzidos em plataformas de streaming. Os podcasts podem ser utilizados para diversas finalidades, como transmissão de notícias, entrevistas e também com propósitos educativos, tratando dos mais variados temas, desde política, entretenimento, esportes até ciências. O podcast estimula o ouvinte a utilizar mais a imaginação, criatividade, memória e raciocínio, pois criam suas próprias imagens mentais daquilo que estão ouvindo. Uma maneira de criar um podcast é utilizar o software gratuito Anchor. Essa ferramenta pode ser instalada no computador ou smartphone. Oferecido pelo Spotify gratuitamente, no Anchor é possível gravar, cortar, importar áudios e agrupá-los em segmentos, que farão parte da estrutura de um único episódio. O aplicativo inclui uma biblioteca para armazenar as gravações, bem como a disponibilização de efeitos sonoros. Ao publicar, automaticamente ocorre o upload no feed de outras plataformas de streaming, como o Spotify e o Google Podcasts. A praticidade proporcionada pelo podcast faz com que estes sejam ótimos recursos para disponibilizar conteúdos didáticos ou complementares, que ficam disponíveis no próprio celular dos estudantes. Por se tratar de um conteúdo facilmente compartilhável, nada impede que os professores produzam esse tipo de conteúdo e hospedem este material em plataformas educacionais, gerando assim recursos educacionais de uso aberto. Para fazer um podcast educacional, é necessário 8 passos. Primeiro, definir o tema, assunto ou conteúdo para o podcast. O tema pode ser algo presente no currículo ou algum conteúdo que demande aprofundamento. Segundo, definir os participantes. Esta é uma boa oportunidade para que os estudantes trabalhem em grupo e desenvolvam um trabalho colaborativo e criativo. Terceiro, criar um roteiro. Antes da gravação, os estudantes devem escrever o que será gravado e qual a ordem, assim como devem definir o tempo de gravação. Sugere-se gravações em torno de 10 a 15 minutos. Quarto, ensaiar a gravação. Indique aos estudantes que para fazer a gravação é importante exercitar antes, percebendo o volume de voz, entonação, fala rápida ou lenta demais. Quinto, fazer a gravação. A gravação deve ser feita em uma sala ou espaço fechado, com o mínimo possível de ruído. Sexto, editar o podcast. Após gravar, é preciso fazer a edição, utilizando ferramentas do aplicativo indicado anteriormente ou mesmo os recursos do smartphone, podendo retirar os trechos ruins ou inserir músicas de entrada e término. Sétimo, publicar o podcast. Depois da edição, o podcast está pronto para ser publicado em uma plataforma ou apenas utilizado na sala de aula. Oitavo, a atividade didática. Todos os estudantes devem disponibilizar o conteúdo do áudio aos colegas, de modo que este possa fazer parte da aula. Além de ser uma possibilidade no auxílio aos estudantes, o podcast também facilita na introdução e avaliação de conteúdos educacionais, bem como na divulgação da ciência, que já dispõe de canais criados com este fim, os quais utilizam-se de linguagem simples e acessível para explicar conceitos, assuntos e temas complexos, como, por exemplo, conceitos referentes à química. Dentre eles, podemos citar os canais Moléculas, Quimicast e Momento Químico, que estão disponíveis pelo Spotify, Google Podcasts e o Anchor. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!